antes de Cristo, já criticava Platão a democracia, dizendo que ela tinha uma vocação à demagogia. Não é difícil entender o porquê que Platão não simpatizava com a democracia, porque os critérios para a decisão eram da maioria. Então ele via nessa situação um campo fértil para que acontecessem as manipulações, porque bastava agradar a maioria. Imagine vocês que na eleição de 2014, o marqueteiro, aquele João Santana que está preso, ele deu uma aula de marketing político. Estava anos-luz à frente dos partidos concorrentes. Por quê? Porque ele conseguiu construir aquilo que mais importa na política. Ele conseguiu construir uma narrativa. Através de vídeos rápidos, carregados de emoção, ele fez comparativos do governo FHC, Lula e da Dilma, e assim ele conseguiu reeleger a presidenta. Ou seja, a propaganda eleitoral que Santana fez estava anos-luz da propaganda de Marina e de Aécio. Aqui na minha função, na minha profissão, como instrutor, como uma pessoa que dá aula, isso se chama storytelling, ou seja, é contar uma história de fácil compreensão para que você prenda a atenção daquela pessoa que está ali ouvindo. E foi isso que ele fez. Ele acabou prendendo a atenção e criou uma percepção de que o Brasil com PT era melhor do que o Brasil sem o PT. O povo brasileiro, ele é um povo de percepções. Não só o povo brasileiro, mas as pessoas em si. A percepção que foi criada através da propaganda, muitas vezes ela pode ter um fundo de verdade, mas a maioria das vezes não. Porque é o que dizia Platão, basta agradar a maioria. Esse é o ponto X. Então, o que Santana fez, o que o João Santana, o marqueteiro, fez, foi criar essa narrativa dentro da cabeça do brasileiro. Por quê? Porque ele sabe, mais do que ninguém, como um grande marqueteiro, que na política é preciso contar a sua versão da história primeiro. Porque se você não contar, o adversário vai contar. E assim você tem a chance de ser engolido pela versão do adversário. Imagina só, a gente viu nas campanhas eleitorais, Marina ficava falando da autonomia do Banco Central. O que é que o povão quer saber de autonomia do Banco Central? Ninguém entende nada. Só que aí João Santana explicou de uma outra forma, dizendo que essa tal de autonomia do Banco Central significava, na verdade, entregar o país aos banqueiros. Olha só, está aí a narrativa, está aí a percepção que foi erroneamente criada, mas ela foi criada na cabeça do eleitorado. Ou seja, João Santana fazia aquilo que Dilma não sabia fazer, tomar a dianteira de uma história. Lula mesmo já admitiu isso em um vídeo que foi gravado dentro de um avião, num jatinho, através de um celular, onde ele falava que esse negócio de ficar falando em ideologia, de marxismo, de revolução, o povo não quer saber. Ele quer saber o que é que ele vai ganhar com aquele governo. Então ele começou a mudar o seu discurso. Depois vocês vão ver esse vídeo aí que está na internet. Então, por que que isso acontece? Porque uma das funções também de todo esse marketing é construir uma personalidade. E isso faz parte da narrativa. Duda Mendonça, ele fez isso sim com o próprio Lula. Ele desconstruiu aquela personalidade agressiva que tinha um candidato petista, Lula, na época, e ele construiu nele uma postura, um personagem com um jeito de presidente, uma pessoa que fazia comentários políticos, enfim, ele criou essa personalidade que até hoje ele funciona em qualquer lugar do mundo. Vide agora nas eleições dos Estados Unidos, aquele camarada que se chama Donald Trump, aquele bilionário que está sendo candidato aí, e você vê que quanto que ele está muito bem nas pesquisas. Por quê? Porque ele está criando uma narrativa, uma personalidade que fica fixo na mentalidade do povo. O problema aqui no Brasil é que o marketing que foi feito para reeleger Dilma, ele foi muito mentiroso. É por isso que a Dilma continua a patinar nos congressos. Patinar aí junto com a aprovação do ajuste fiscal. Por quê? Porque ela não demonstrou uma personalidade clara, como ela demonstrou na primeira eleição que ela participou, que ela ganhou, de
de ser aquela gerentona que estava contra a corrupção, e assim ela conseguiu grandes índices de popularidade. Não, o marketing que foi feito foi muito mentiroso, foi muitas mentiras, e tudo aquilo que foi dito na campanha, imediatamente após ganhar a eleição, foi feito totalmente o contrário. O próprio Lula veio a público, está tudo gravado, e ele mesmo falou que eles falaram uma coisa na campanha, mas tiveram que fazer outra totalmente diferente, ou seja, ele entregou o jogo, porque é assim que funciona. É por isso que Platão ele criticava sim a democracia. Por quê? Porque a democracia ela sempre estaria ameaçada pela ação dos demagogos. Olha só como Platão já avisava isso, que são esses indivíduos que não estão preocupados com a verdade, mas sim apenas de agradar, ou seja, eles estão preocupados com a opinião. Assim, eles não estão comprometidos com a harmonia, com o bem da sociedade, mas com os benefícios próprios, por meio da manipulação das massas. Isso era o que Platão pensava já naquela época. Então, minha gente, fiquemos atentos, porque hoje a percepção do brasileiro qual é? É de que esse governo aí é um governo corrupto. O povo está aí nas ruas cobrando aquilo que eles prometeram. Porque nós não podemos culpar o eleitorado do PT por essa situação, porque eu tenho certeza que quem votou no PT não votou na Dilma para que ela colocasse um diretor, alguém para roubar a Petrobras, não votou na Dilma para que os benefícios sociais ou até os direitos trabalhistas que já foram conquistados há algum tempo fossem retirados. Não, eles votaram no PT e na Dilma por conta daquilo que eles prometeram sempre, por conta da justiça social que eles garantiram, da distribuição de renda, enfim, de todos os benefícios que eles prometeram, ou seja, eles queriam morar na propaganda do PT, mas, infelizmente, tudo veio por água abaixo. Então as pessoas estão nas ruas reclamando disso. Então, fiquemos atentos e possamos, a partir de hoje, estarmos conscientes de que podemos mudar o Brasil, mas precisamos derrubar esses demagogos que estão no PT, ou até mesmo em qualquer outro partido. Tudo aquilo que está hoje querendo destruir na nossa sociedade é o que está na mentalidade daqueles que querem nos governar. Não por fazer o bem ao povo, mas apenas pelo poder. Fique vivo.